hoje, a sua igreja, a gente deseja uma honra poder estar aqui mais uma vez. Meu coração se alegra, se regozija em saber que Deus, ele usa qualquer um, né? Deus, ele pega, ele traz da sujeira, do pó, e ele nos torna limpo, nos dá novas vestes e nos recebe como um pai que nos ama de braços abertos. E ele transforma nossas vidas, ele nos restaura, e eu sou prova disso, e o Senhor sabe que o meu coração é muito grato em poder estar aqui. Glória a Deus por isso. Hoje eu vou estar falando sobre Marta e Maria, duas mulheres, né, que têm muito a nos ensinar, duas mulheres que batem muito com a gente, e eu vou estar tendo como base Lucas 10, dos versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42, que diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aqui, irmãs, nós vemos dois tipos de crente. Um relato de escolhas e caminhos que podem ser tomados. Maria, ela entende o privilégio que é estar de assentar aos pés de Jesus. E Marta estava atarefada, ocupada com outras coisas. É interessante ver que no versículo 38 está escrito: indo eles, que se refere a Jesus aos seus discípulos. Em algumas traduções, na verdade, fala e Jesus e seus discípulos, e outras versões, como a minha, fala indo eles, que está ali se referindo a Jesus e aos seus discípulos. Então, ele tinha pelo menos 13 homens. E Jesus sempre andava com uma multidão, sempre andava com homens que o seguiam, com pessoas que o seguiam. Então, a gente pode assumir que na casa de Marta, ela está recebendo pelo menos 13 homens. E imagina, aqueles homens estão vindo de outra cidade, e eles andavam muito. Então eu imagino Marta pensando, meu Deus, eu tenho que fazer comida para esse tanto de gente. E naquela época eles não tinham geladeira, eles não tinham uma pia, uma água filtrada. Então, quando você não estava preparado para receber visita, eu fico imaginando o estresse que era. E Jesus, ele não entrava em qualquer casa. Ele não. Mulheres na sociedade, né, nos dias passados, principalmente na cultura judaica, naquele tempo, as mulheres não podiam nem entrar nas sinagogas, elas ficavam na porta. Então, eu imagino a pressão que Marta estava sentindo. Primeiro, ela tinha que alimentar 13 homens, pelo menos, e ainda Jesus estava na casa. Então eu imagino ela pensando, meu Deus, Maria, vai lá no poço pegar água filtrada, eu vou temperar o frango. Aliás, tem que comprar frango e aquela correria. E eu imagino que ela sai da cozinha pensando, será que Maria já chegou com a água? E ela vê Maria sentada aos pés de Jesus. Eu fico imaginando a indignação de Marta naquele momento. Meu Deus do céu, você não está vendo o tanto de homem que está sentado na nossa sala? E outra coisa também, naquela época, o lugar de mulher era na cozinha. Então a mulher não podia nem ficar na sala. Os homens se assentavam na sala, a mulher não ficava na sala. Então eu imagino ela saindo, pensando, meu Deus do céu, querendo quebrar a casa, você não vai pro poço pegar água, eu vou ter que fazer tudo sozinha, você não vai me ajudar. E Marta, com a ousadia, eu penso que Marta era uma mulher que falava muito, boca grande, interrompe a conversa, fala, Jesus, você não tá vendo? Manda que Marta me ajude. E Marta, ela é um personagem, uma mulher que significa, que representa o serviço e a preocupação excessiva. Marta, ela é descrita como uma mulher hospitaleira e dedicada ao serviço. Seu desejo de servir a Jesus era genuíno, mas a sua preocupação excessiva fez perder o essencial. Marta não estava fazendo algo errado, mas a Marta estava dando prioridade ao importante em vez do essencial. Marta, ela vai receber Jesus em sua casa, como no versículo diz, e Marta o recebeu. Isso mostra o tamanho da sua proatividade. Marta era aquela mulher de atitude.
Ela botava a mão na massa de iniciativa, ela via que o povo estava com fome, bora fazer comida, tá precisando limpar, bora limpar. Marta não era aquela mulher que ficava empurrando com a barriga, passando responsabilidade para frente, mas ao mesmo tempo de tanta proatividade, tanta responsabilidade, tanta iniciativa, ela sabia por onde começar, ela chamava a atitude para si, mas ao mesmo tempo, Marta, ela recebe Jesus, mas ela não se envolve com ele. E aqui está o problema. Ela recebe Jesus, mas em vez de se assentar aos pés dele, a estar na sala junto com ele, ela está ocupada demais para dar atenção a ele. Marta, ela está aqui distraída, como a Bíblia diz. Marta está distraída. Ela está andando em círculos. E isso já mostra um dos problemas de estar ocupada demais, de se afastar de Jesus, que é a falta de discernimento. Naquele momento, Marta, ela faltou o discernimento de entender, olha, Jesus não entra em todas as casas. E isso traz muita responsabilidade, mas além de responsabilidade, em vez dela pensar, meu Deus, eu vou para o poço pegar água, mas a fonte que jorra águas vivas está na minha sala. Eu não posso perder um tempo sequer. Jesus, você quer um cafezinho? Então, por favor, não fala nada. Nada, 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 que eu não quero perder um sequer momento, uma sequer palavra. Se o Senhor quer que eu faça uma comida, eu faço com muito prazer, mas por favor, não fala nada. Eu não quero perder as palavras que geram vida. E Maria, ela entendeu isso naquele momento. Ela pensou, gente, eu vou lá pegar poço, sendo que a água que sacia a minha sede está sentada na minha sala. Eu vou preparar frango, comida, sendo que o pão da vida está comigo. E Marta, ela cria problema aonde não tem. Marta está trocando prioridades. A alma de Marta, ela não estava bem. A Bíblia relata que ela estava fadigada. Eu imagino o esgotamento físico, mental, o cansaço que essa mulher tinha. Marta, ela era a mais velha e a sua mente ela estava desequilibrada. E nós somos como se nós fôssemos um celular todas as noites ou todas as manhãs, algum ponto do dia. O celular ele precisa ser recarregado, que a bateria ela esgota. E o nosso recarregamento é aos pés de Jesus. É aqui que às vezes a gente só chora, a gente não tem nem palavras, não tem nem força para falar. Aqui é onde a gente se ajoelha, porque, irmãos, nos tempos de hoje, os finais dos tempos, a gente não pode andar de pé se a gente não estiver de joelhos primeiro. Nada nos mantém de pé se os nossos joelhos não estiverem dobrados primeiro. Não há outra solução a não ser andar com a cabeça dobrada aos pés de Jesus, porque a gente não aguenta. Os dias são muito difíceis. Nós vivemos em um mundo de Martas, muita correria, muita responsabilidade. As crianças não acordam tomada banho, escovada dente, com a barriga cheia, de uniforme posto. Alguém precisa fazer. O marido, muitas das vezes, não tem tempo para cozinhar, sobra para a mulher. É muita responsabilidade, é muita coisa, a louça, a vasilha, né? A roupa, o chão, as crianças, tudo, 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 é tanta coisa. Mas no meio, no mundo de Marta, a gente não pode perder a essência de um coração adorador de Maria. A gente não pode se esquecer de Deus. Porque o mundo, o nosso tempo nesse mundo é passageiro, ele vai acabar. Ele tem um dia, uma data de começo e uma data de expiração. Ele vai acabar, o nosso tempo aqui é passageiro. E a gente não pode nos distrair com as tarefas, com as obrigações terrenas. E quando Jesus ele fala, Marta, Marta, ele estava chamando a atenção dela. Quando Jesus na Bíblia ele repete, em verdade, vos digo, Saulo, Saulo, Marta, Marta, ele está chamando a atenção. E, geralmente, quando fala duas vezes, não vem nada bom, vai apanhar. E ele está chamando a atenção de Marta. Marta é a tipologia do nosso comportamento ansioso. Marta é a tipologia do nosso comportamento de querer orar a Jesus o que ele tem que fazer. Sabe aquelas pessoas, aquele tipo de oração que você já apresenta a Deus? Uma oração que já determina o que ele tem que fazer? Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um dia, tua graça, misericórdia, tal, perdão pelos meus pecados. Senhor, por favor, abre a porta nesse dia, desse jeito, fala com essa pessoa, faz desse jeito, porque eu já tenho o meu plano montado, e se o Senhor fizer tudo do jeitinho que eu tô falando, vai dar certo. Senhor, o Senhor tem que abrir essa porta de trabalho nesse dia. O Senhor tem que me dar uma passagem nesse dia. Tudo tem que ser feito do jeito que eu tô falando, que eu tô falando, tô te avisando. Eu já planejei tudo. E vai sair certinho se o Senhor fizer.
aquelas orações que a gente já está mandando Deus o que fazer. Eu imagino Marta assim, um coração ansioso, não de mal, não era por maldade. Uma frase que eu gosto de dizer é que às vezes a gente erra tentando acertar. Talvez Marta estava errando tentando acertar, ela estava tentando receber Jesus da melhor forma, da maior recepção. Nossa, você está debaixo do meu teto, eu preciso te servir, mas mais que ser que mulheres que servem a Deus, nós somos filhas. E a gente não pode se esquecer que quando a gente vira mãe, a gente vira esposa, a gente não para de ser filha. A gente não pode perder esse lugar em Deus, de às vezes parar, de todos os dias, na verdade, parar e falar, Senhor, a minha pia está cheia de louça, a minha laundry basket está cheia de roupa para lavar, a minha casa está de cabeça para baixo, mas eu preciso recarregar. Eu preciso renovar as minhas forças. Eu preciso me assentar aos teus pés. Eu preciso, eu preciso. É uma necessidade. Lavar a louça, colocar a casa em ordem é ótimo, é importante, mas não é urgente, não é essencial. Além dessas coisas, há uma prioridade maior. E quando Jesus chama Marta, Marta, ele está dizendo a ela: reorganize as suas prioridades. As coisas que você faz, estão fazendo, são importantes, mas nada disso é mais importante do que a minha presença quando está em casa. Irmãos, imagina receber um mestre em casa e você está na cozinha. É dia de reorganizar as nossas prioridades. Jesus, naquele momento, ele está desarmando Marta das suas ansiedades e preocupações. Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe da preocupação, da ocupação. Ele está Ele é o príncipe do Shalom, da paz. Ele traz paz por onde ele entra. Marta, ela é o tipo de crente que ela faz para Deus, mas ela não se envolve com Deus. E há muitos crentes que se envolvem com a obra, mas não com o Deus da obra. E muitos se perderam na caminhada, porque não se envolveram com o Deus da obra. Tá lá na igreja todo domingo, todo sábado cheio, servindo, fazendo comida pra cantina, organizando cadeira, lavando o banheiro, passando o hoover no chão, passa pano se precisar, lava vasilha, faz o que for preciso, e é uma bênção. Mas isso me lembra da igreja de Éfeso, que aonde Deus diz em Apocalipse, vocês trabalharam em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, repreenderam falsos profetas, mas perderam o primeiro amor. Eles trabalhavam para Deus, mas não tinham um relacionamento com Deus. E é necessário nós pararmos e olharmos para dentro de nós e falar, Senhor, será que eu estou sendo como Marta ou como Maria? Será que eu estou ocupada demais para passar tempo com o Senhor? Será que eu tenho te recebido, mas não te ouvido? Marta, ela recebe ali dentro da sua casa. E quantos de nós já não aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Nós já o recebemos, mas quantos de nós temos ouvido a voz de Deus? Eu estava até falando no sábado, eu preguei no culto das mulheres, e para ministrar aqui também, não tem como você vir aqui e só falar asneira. Você tem que parar e estudar. E eu parei, e demandou de mim parar, e não foi fácil, porque parar não é fácil, é tanta correria, tanta responsabilidade, que às vezes a gente vai puxando o tempo com Deus por último. A gente fala, não, deixa eu arrumar a casa primeiro, deixa eu ir pro trabalho primeiro, deixa eu, sei lá, todas as responsabilidades que a gente tem, deixa eu fazer tudo isso primeiro. Aí no final do dia, o tempinho que sobrar, eu passo com Deus. Mas, irmãos, no final do dia a gente já tá tão cansado, a cabeça tá, os olhos não conseguem nem ficar abertos direito. Que eu tive que falar, não, olha, Senhor, eu vou dar pro Senhor a primeira parte do meu dia, eu tive que parar. E eu falei, meu Deus, que saudade que eu tava de só sentar e ouvir a sua voz. De falar, Espírito Santo, senta comigo, meu amado professor. A avó, a Lourdes, que está aqui, ela me falou isso uma vez quando a gente estava estudando Neemias. Ela falou, para mim, o Espírito Santo é como meu amado professor. E aquilo ficou no meu coração. E eu falo, Espírito Santo, meu amado professor, senta comigo e me ensina. Me revela a tua palavra, porque a palavra é uma fonte de vida que ela continua gerando, ela nunca esgota, ela nunca acaba, ela nunca fica fora de tempo, está sempre atualizada, sempre aplicando, sempre renovando. E a gente, quando a gente fala, Senhor, me ensina, Ele vai nos dando novas revelações que a gente nunca tinha percebido, né? E o que Marta estava fazendo era importante, mas o que Maria fazia era indispensável.
A presença do Senhor é indispensável. Ela é a única parte do nosso dia que é inegociável. Inegociável. Mas às vezes, irmãos, a dura verdade é que nós queremos a presença, mas não a interferência que a presença causa. A presença do Senhor, ela traz interferência junto com ela. Às vezes o Senhor vai mandar você parar e você tem que obedecer. E dói parar. A gente vê relatos de pessoas que Deus pediu para parar por 2 anos. Fica em jejum, em oração por 2 anos. Ou às vezes Deus manda parar até eu falar. Igual ele falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. A interferência que a presença causa. Às vezes você vai estar na correria do seu dia a dia e Deus vai falar, para e passa um tempo comigo. E quanto de nós temos o coração de Maria para ouvir e obedecer? E lições que nós aprendemos com Marta. Primeiro, o serviço é importante, mas não pode substituir a comunhão. Tudo nessa vida que toma o lugar de Deus em nossas vidas é idolatria, é pecado. Tudo seja o que for, pode até não ser ruim aos olhos dos homens, mas se toma o lugar de Deus, corta. A Bíblia fala: se a tua mão te faz pecar, corta. Se os teus olhos te faz pecar, tira. Se a sua perna te faz pecar, corta. Tudo aquilo que não, que substitui a comunhão com Deus é idolatria. E é uma verdade dura, 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 dura. Marta estava ocupada demais, servindo e perdeu a oportunidade de ouvir Jesus. Eu fico imaginando que Maria, depois que ela passou aquele tempo com Jesus, na hora que ela levantou, ela deve que estava com as forças renovadas, a energia renovada, pronta para botar a mão na massa. Porque quando a gente passa tempo com Jesus, as nossas forças elas são renovadas. A gente não perde tempo passando tempo com Jesus, a gente ganha. Não é tempo perdido, é tempo ganhado. Porque Jesus, ele renova as nossas forças, ele nos dá uma disponibilidade, uma energia, uma agilidade, que uma casa que a gente limparia em 5 horas, agora a gente consegue limpar com 2, porque ele acelera o processo. Mas a gente não tem esse passo de fé. A segunda lição que a gente aprende com Marta é que a preocupação excessiva pode nos afastar de Deus. Muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com as demandas do dia a dia que nós negligenciamos a nossa vida espiritual. Temos negligenciando a Deus. Temos dado a Deus o último em vez do primeiro, o resto em vez da primeira parte. Isso é muito sério, irmãs. E irmãos, isso aplica para todos, porque às vezes a mulher está ali ocupada com as coisas de casa e não necessariamente, mas os homens também com o trabalho, com a correria, e nós temos negligenciado a vida com Deus. Marta, ela queria que Jesus corrigisse Maria. Eu fico imaginando que mulher ousada. Vamos usar a palavra ousada. Você chegar pro mestre dando ordem. Parece com nós, né, irmãos? Parece muito com nós. E isso mostra que às vezes nós criticamos aqueles que escolhem dedicar tempo à presença de Deus em vez de se envolverem com as obrigações terrenas. E nós julgamos, nós criticamos, mas é porque a gente sabe que a gente deveria estar fazendo o mesmo. Só que a gente está ocupado demais para Jesus. Imagina se Jesus, em toda a sua glória, estivesse lá no reino, falasse: não, estou ocupado demais para descer e salvar eles. E Jesus era ocupado, irmão. Se a gente acha que nós é ocupado, imagina o filho, imagina o pai. Cuidar de 7, 8 bilhões de pessoas. Bilhões. A gente tem dificuldade de cuidar de 2, de 3, de um. Imagina ele. Jesus nunca nos negou. A gente tem que passar a dizer sim a Jesus. Mais sim, temos negado muito ao Senhor. E Maria, ela mostra, ela demonstra a escolha da melhor parte. Maria, por outro lado, ela escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Sua atitude mostra um coração sedento por intimidade com Deus. Maria, ela mostra o entendimento da grandeza do primeiro encontro. Tem coisa, irmãos, que acontece só uma vez. Tem coisa que não volta. Deus, com muita graça, com muita misericórdia, ele nos dá novas chances.
mas às vezes não é da mesma forma que teria sido da primeira vez. Por isso nós temos que estar alertas, com discernimento, para não perdermos as oportunidades. E Deus aqui, ele está usando Maria para lapidar o comportamento de Marta. Maria estava investindo o seu tempo, como eu falei. Ela não estava gastando, perdendo. Ela estava investindo. Ela entendeu que acima de todas as responsabilidades e afazeres do dia, sentar aos pés de Jesus vale mais. É tempo ganho e não perca. Maria, ela se assentava aos pés de Jesus. Isso me chamou muita atenção. Por causa disso que eu tô falando. Toda vez que a gente lê a Bíblia, Deus dá uma revelação diferente. Maria, ela se assentava aos pés de Jesus. Ela não estava no mesmo nível que Jesus. Olha o nível de humildade, de respeito, de reverência ao Senhor. Ela poderia ter sentado ao lado, mas não, ela estava aos pés, sinal de rendição, de humilhação, de reconhecimento da soberania, da grandeza do Mestre. Meu Deus, que maravilha, que coisa maravilhosa, que sejamos assim, além de dar o nosso tempo para Jesus, ainda se assentar aos pés. Ela tinha fome de aprender do mestre. Ela tinha o discernimento do espírito de quando parar. E isso é o ponto aqui. Nós precisamos saber quando parar. Quando parar. Marta e Maria não eram duas pessoas diferentes. Eram duas mulheres muito atarefadas, mas tinham prioridades diferentes. O problema não é o serviço, mas o que o serviço produz em nossos corações. Igual eu falei, se o serviço começa a ter lugar de prioridade, já está errado. Já é pecado. As nossas prioridades revelam o nosso coração. As nossas prioridades, irmãos, revelam onde está o nosso coração. Pode não estar em coisas que ao mundo possa parecer assim, nossa, muito errado. Mas até nas pequenas coisas nós vamos revelando onde está o nosso coração, as nossas prioridades. E lições que nós aprendemos com Marta é que ela priorizou a comunhão com Jesus. Ela entendeu que estar na presença de Jesus era mais importante do que qualquer outra atividade, qualquer outra coisa não pode me tomar de estar aos pés do meu Salvador, o meu mestre está na minha casa, eu preciso fazer tempo. Não importa as outras coisas que estão chamando o meu nome, Jesus está aqui, eu preciso passar tempo com ele. Ela entendia que ouvir as palavras do Mestre transforma a vida, ela gera vida. Ela sabia que cada ensinamento de Jesus seria essencial para a sua vida. Em todas as áreas da sua vida, as palavras de Jesus ensinava. Com uma curiosidade, Salmos é o livro mais lido da Bíblia, Salmos. Em segundo lugar, é Provérbios. E Provérbios, quem participou do devocional de Provérbios, ficou uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. E tá no canal, né, do Mães, quem não pôde participar. E a pastora Núbia, ela me falou uma coisa que eu não tinha percebido. Ela falou que em Provérbios tem uma receita de bolo. Eu falei, meu Deus, Provérbios ele cobre tudo. Ele cobre relacionamento conjugal, ele cobre relacionamento com os filhos, dos filhos com os pais, o financeiro, fala até do financiador, fala da área de trabalho, conselhos práticos. A palavra de Deus, ela cobre tudo. Quando a gente senta aos pés de Jesus, ele nos ensina sobre tudo. Não é só o espiritual, é tudo. Ele é completo, ele não vem faltando. A gente não precisa, ó, Jesus, com você eu procuro o espiritual. Agora, para achar trabalho, para procurar conselho, eu preciso ir para outro lugar. Não, a gente encontra tudo em Jesus. Então, por que que a gente não vai para Jesus primeiro? Já percebeu que a gente só vai quando a gente tenta todas as outras possibilidades? Aí, quando tudo não dá certo, aí a gente chega, Jesus. Me ajuda. Sendo que Jesus tem que ser a primeira opção. Maria, ela não se deixou distrair. Enquanto Marta estava preocupada com as tarefas, Maria permaneceu focada no que realmente importava. As nossas prioridades revelam o nosso coração. Essa foi uma frase que o Espírito Santo me deu. Eu falei, Jesus, aonde está o meu coração? Aonde estão as minhas prioridades? Porque Jesus pode voltar agora, irmãos, e encontrar nossa casa limpíssima. Não tem nada fora do lugar, tudo limpo, todas as roupas lavadas, é uma bênção. Mas e o nosso coração? Tá limpo? Tá preparado para receber Jesus? Tá preparado para se encontrar com o noivo? Tem que começar daqui primeiro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro.
E Jesus aqui, ele está nos ensinando uma lição muito valiosa. O ensino de Jesus é de equilíbrio e de prioridade espiritual. Jesus, ele não repreendeu Marta por servir, esse não era o problema, mas sim por estar ansiosa e preocupada com muitas coisas. A palavra de Deus nos diz e nos reafirma: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais, tudo que nos falta, tudo que precisa, todas as outras necessidades nos serão acrescentadas. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A gente que faz palavra e não faz promessa e não cumpre, que tem palavras vazias que o vento leva e que o vento traz. Mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. Se ele prometeu, ele vai cumprir, mas a gente precisa estar no lugar certo. A gente precisa estar posicionada. Jesus fala a Marta: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Isso significa, Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o agora, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Cristo. Nada nesse mundo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas as nossas distrações têm tomado o lugar de Deus em nossos corações. Escolher Jesus tem que ser uma escolha diária, não só quando a gente aceitou Jesus. Quando lá na igreja, em público, nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso, é o primeiro passo. Mas o segundo passo é todos os dias escolher Ele. Todos os dias falar: Jesus, hoje está tão difícil. Eu tô cansada, eu tô esgotada. Eu tô como Maria, eu tô como Marta. Eu imagino Marta sendo aquela mulher chata, dando ordem em todo mundo. Sabe aquela pessoa que você não gosta nem de ficar perto? Ficar perto dela tá mandando você fazer alguma coisa. Irmãs, não vamos ser assim, pelo amor de Deus. Essas mulheres são chatas demais. Socorro! São muito chatas. Você fica do lado dela. Vai fazer isso aqui. Vai fazer aquilo ali. Limpa ali. Vai ali. Nossa, Deus. A minha mãe, ela foi transformada. Glória a Deus. A minha mãe não é mais assim. Antes ela ficava mandando eu limpar tudo que tinha para limpar, tinha que limpar na hora, no tempo dela. Mas olha o que que Jesus faz. Agora minha mãe é uma mansidão. Nossa, Deus, é uma alegria estar perto da minha mãe. Eu gosto de ficar perto da minha mãe. E não é porque a minha mãe é uma pessoa agradável, é o que Jesus faz. Jesus, ele traz paz. Paz para o nosso coração distraído, angustiado, agoniado, sabe? Que as pessoas agoniadas não conseguem ficar quieta, não conseguem sentar por um momento. Corre, 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 corre. E não tem mais nada para fazer e tá procurando o que fazer. Senta, calma, respira. A pastora Michelle, ela me deu essa dica prática que eu uso até hoje. Quando eu estava nos meus momentos eh, ansiosa, né, que a gente passa por esses momentos e é normal, todo mundo passa. E ela falou assim: olha, faz isso daqui, para e fala: Holy Spirit, I breathe you in. Inhala? Inspira, inspira. Fala: Espírito Santo, eu te inspiro. Espírito Santo, I exhale. I breathe you out. Como é que fala? Eu não sei como é que fala. I breathe you out. Fala aí, mãe. Me ensina aí. Inspira e respira. Respira e respira. Espírito Santo, eu te inspiro e eu te respiro. Irmãos, 10 segundos do seu dia que você faz isso. Você sente uma paz, uma coisa assim que parece que o Espírito Santo está falando: calma, calma, para um pouco. Passa um tempo comigo, a sua cabeça está muito agitada. O seu coração está muito atordoado. Sabe que você está com a cabeça tão cheia, você não está nem podendo tomar decisão nesse momento. Tem muita coisa passando na sua cabeça. Seu coração está muito cheio, está pesado. E às vezes a gente anda até curvado assim, com o peso do mundo nos nossos ombros. A gente tem que lembrar que em Romanos 8 Jesus disse: está consumado. Ele não foi na cruz somente para nos salvar, mas também para que nós pudéssemos dizer: está consumado. Aquilo que antes me prendia não me prende mais. Aquilo que outrora eu era escravo, eu não sou mais. Hoje eu sou livre. Eu sou livre. Eu tenho as minhas responsabilidades, mas eu continuo sendo filha.
E eu posso parar e falar com meu pai a qualquer momento, nós temos direto acesso. Outrora eu precisava ir para o sacerdote uma vez no ano, com sacrifícios, com carne, com sangue, com coisas para oferecerem, para que fossem queimados um incenso, para que eles pudessem falar com Deus e pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Agora nós não precisamos mais, temos o Espírito Santo, que com seus gemidos inexprimíveis ora, intercede ao Pai por nós. Jesus, ele é a ponte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele morreu, mas ele ressuscitou para que hoje nós pudéssemos dizer: Jesus, eu estou cansada demais. Tira os meus fardos de mim, carrega esse peso para mim. O peso é pesado demais para nós, mas não para Jesus. Para Jesus tudo é leve. O que é pesado demais para Jesus? O que ele não venceu? Que guerra que ele não tem vitória sobre? O que pode parar Jesus? O que é grande demais para Jesus? Irmãos, é pesado demais para nós. É cansativo demais para nós. Se a gente não tomar cuidado e zelar pelos nossos momentos com Deus, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Eu lembro quando eu fui no Brasil, eu recebi essa profecia que eu falei: nossa, Deus, se eu precisar falar desse jeito. Ele falou para mim: você tá como um carro e a sua gasolina tá na reserva. Se você não repor, você vai parar. Você não vai conseguir. E eu falei: Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua graça, falou desse jeito. A gente tem que ficar feliz quando Deus chama a atenção, né, irmãos? Porque significa que ele ama que ele disciplina e ele disciplina quem ele ama. E eu falei: meu Deus, aonde está o meu coração? Onde estão as minhas prioridades? E isso é o bom, que nesse momento nós estamos como Maria, assentada aos pés de Jesus, aprendendo de tudo que a gente poderia estar fazendo, principalmente dormindo. A gente escolheu passar esse tempo com Jesus. Isso significa que o nosso coração está no lugar certo. Mas nós temos que praticar essa verdade. Praticar essas revelações, irmãos. Fácil é pregar. Difícil é praticar. É muito fácil para mim chegar aqui e falar: olha, Deus me revelou isso, isso e isso. Mas me será cobrado se eu falar e não viver aquilo que eu prego. E nos será cobrado de estar ouvindo e não praticar. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está revelando a nós a vontade, o desejo do coração dele, a verdade. E agora cabe a nós obedecê-la. Sair daqui e falar: olha, Deus, eu preciso te escolher todos os dias como a minha primeira escolha. Não a segunda, a terceira ou a última, a primeira. E isso é o bom desse devocional. Minha mãe sempre fala, eu gosto quando ela fala, é que quando a gente faz o devocional logo cedinho assim, a gente está dando a Deus o primeiro pedaço do bolo, né? Tem um significado no primeiro pedaço do bolo. O primeiro pedaço é igual a todos os outros pedaços do bolo. Tem o mesmo sabor, a mesma composição, é o mesmo bolo. Mas você se sente tão amado, tão especial quando alguém te dá o primeiro pedaço, fala: nossa, eu sou especial. E com Deus é o mesmo, quando a gente dá o primeiro, a gente tem uma mensagem por trás daquele primeiro pedaço. E como que isso aplica nas nossas vidas? Precisamos de equilíbrio. Devemos trabalhar e servir, mas sem perder a vista da nossa comunhão com Deus. É bom trabalhar, irmãos. Ficar parado sem fazer nada também é muito cansativo, é uma vida muito, muito devagar. É bom servir, é bom trabalhar. Jesus servia. Jesus, ele veio, ele servia a todo mundo. Ele era o que mais servia, o mestre, o rei da glória. Era o que mais servia. Imagina nós, tem que servir mesmo, é bom. Mas tem que ter o equilíbrio, tem que saber quando parar. Em segundo lugar, precisamos buscar a presença de Deus como prioridade. A busca a Deus é prioridade acima de todas as outras coisas. Não podemos substituir o relacionamento íntimo com Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. E em terceiro lugar, nós não podemos permitir que preocupações nos afastem de Jesus. As preocupações, às vezes, é bom porque te faz mover, não fica parado esperando as coisas acontecerem por você, para você, mas elas não podem nos afastar de Jesus, porque Jesus já venceu, está consumado. Lá na cruz ele já te deu vitória, nós somos vitoriosos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus por isso. Filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Podemos chamar a Deus de Abba Pai. Olha, a intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Mas as ansiedades, as distrações não podem roubar a nossa paz e impedir de ouvir a voz de Deus. Nada, nada, nada.
pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Jesus, ele é o príncipe da paz, como eu falei, não é do desespero e das preocupações. Lembra, Jesus é o príncipe da paz. Eu declaro paz sobre a minha casa, eu declaro paz sobre a minha família, sobre o meu coração, paz. Inspira o Espírito Santo, respira o Espírito Santo. O nosso problema é que nós temos priorizado o importante, mas não o essencial. O importante é importante, o essencial é essencial. Jesus, ele não prega a verdade. Ele é a verdade revelada diante dos homens. O Verbo encarnado de Deus diante dos homens. Aquele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado, para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus. Acho que está escrito lá em Tiago. Eu amo esse versículo. Irmãos, olha o nível desse amor. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E o que Deus está dizendo a nós nessa manhã, Ele não está nos ensinando a fugir da cozinha, a fugir do trabalho, mas conciliar o equilíbrio. Temos que ter menos prioridades invertidas e sentar mais aos pés de Jesus. Como crianças, irmãos. O reino de Deus é das crianças. Senta aos pés de Jesus como uma criança. Fala, Senhor, me ensina. Eu tô quebrando a cabeça, eu tô quebrando a cara. Eu preciso te ouvir. Me ensina. E ele ensina, porque ele gosta. Ele é um professor assim. É Dinato que fala? O professor assim, ele ama o trabalho dele. Ele ama ser o pai que ensina. Deus de amor. A história de Marta e Maria, para concluir, ela nos ensina que servir é importante, mas estar na presença de Deus é essencial. Nossa prioridade deve ser de buscar a Deus em primeiro lugar, pois tudo fluirá a partir desse relacionamento. Nada foge do controle das mãos de Deus. Tá chorando? Louve. Precisando? Louve. Tá sofrendo? Louve. Tudo, louve. Ora, ora. A resposta da oração, ela é para tudo. Eu sei que com a minha mãe, quando eu vou pedir ela conselho, tudo que eu falo, tudo que eu pergunto, vai orar. Vai orar. Por último, a última coisa que eu pedi conselho dela, pedi opinião dela, eu falei, mãe, não me fala para orar. Eu sei que tem que orar, eu sei que tem que orar. Eu já tô orando. Me fala mais. Porque senão tudo, vai orar. Vai orar. Quando você orar, Deus vai responder. Quando você orar, Deus vai te avisar. Deus vai te dar conselho. Vai orar, vai orar. E é assim, realmente, não tá errada, né? Não tá errado, tem que orar mesmo. Jesus, ele, quando você ora, ele fala. Ele responde, ele ouve. Mas uma coisa, a última coisa que eu gostaria de falar e deixar aqui, que eu li no livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, um livro muito bom, todo mundo deveria ler, muito, muito bom. E uma das coisas que ele falou é que, sabe essas pessoas que foram torturadas por amor a Cristo? Por exemplo, acho que o nome dele é Richard Bunyan, que é um romeno que passou por torturas incríveis, inimagináveis por amor a Cristo. Ele tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, e eu tenho o PDF, se alguém quiser ler. Ele é um livro que, meu Deus, você fica pensando, eu sou crente mesmo, ele mexe com todas as áreas, ele te confronta muito. Eu ia dar um exemplo aqui do que está escrito no livro, mas é muito forte, não sei se algumas pessoas conseguem ouvir. Muito, muito bom. E todas essas pessoas que foram torturados por amor a Cristo, passando por coisas muito profundas, muito sérias, que a gente, no primeiro, só de ler, a gente já fica, nossa, será que eu aguentaria isso? Mas umas coisas que todas essas pessoas tinham em comum, que eles perguntavam, né, e nas suas bibliografias, eles falavam, mas por quê? Por que que você não negou a Cristo? E uma das coisas que eles falavam, que eles tinham em comum, é que eles retornavam com uma pergunta: qual vida vale a pena viver depois de negar a Cristo? Pronto, eu encerro com essa frase. Obrigada pela oportunidade. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta,
Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.